Que vontade de vomitar. Ah, é porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha. Oi, assim como eu, que você gosta de mulher, vem aqui tirar uma dúvida comigo rapidinho. Pastor! Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, essa daqui é a Júlia e nós somos um casal. Deus está levantando tatuadores, até coaches, que estão trazendo para a igreja pessoas que jamais dariam ouvidos a um pastor. Bleia. Coach não tem autoridade espiritual para guiar povo! Até o tom da voz dele lembra um louco gritando pelas ruas. Estão falando aqui do seu anel de caveira. Você tem um anel de caveira mesmo aí? Tenho vários. Hoje eu vim com esse. É uma geração sem máscaras. O Senhor está tão cansado de máscaras, irmãos. Eu sou o pastor Elton Bueno e este é o meu primeiro vídeo com a plaquinha de 100 mil inscritos. E para comemoração, eu trago um assunto bem polêmico, do jeitinho que vocês gostam. O que o mundo chama de rebeldia, Deus chama de ousadia. O que o mundo chama de desordem, Deus chama de estratégia do reino. Deus está levantando tatuadores, até coaches, que estão trazendo para a igreja pessoas que jamais dariam ouvidos a um pastor. Bleia, de 50 anos de ministério. Eles não ouviriam essas pessoas, mas eles ouvem os coaches. De um jeito ou de outro, o evangelho está pregado, onde os normais, os tradicionais não entram. O religioso não tolera. E que vive dizendo que isso é falta de reverência. Que vontade de vomitar. Eita, que a pastora Renata Vieira tá arretada nesse vídeo, como diz um bom baiano. Eu assisti esse vídeo da pastora Renata e eu fiquei assim admirado. Eu nunca pensei na minha vida que ela iria falar essas coisas que eu vou te mostrar agora. É um vídeo completamente fora da curva. Pastora Renata Vieira, não sei se você está assistindo esse vídeo, mas assim, eu já acompanhei outros vídeos seus e eu nunca vi um vídeo tão diferenciado como esse. Nós vamos assistir, tá, sobre o que a pastora Renata Vieira fala nesse vídeo. Esse vídeo é tão de Deus que ele se encaixa completamente no objetivo, porque esse vídeo que eu gravei, né, agora eles dizem que são cristãos, que eu vou te mostrar agora todo esse conteúdo, o objetivo dele é te mostrar pessoas que dizem que são cristãos, que é totalmente fora da curva, totalmente fora da igreja tradicional. E a pastora Renata Vieira, ela assistiu um vídeo, né, que chamou muita atenção dela, que segundo o que ela acredita, né, eles são cristãos, tá? Porque nós somos muito diferentes um do outro, né? Nós somos cada um de uma igreja diferente, cada um tem uma interpretação diferente, mas eu acredito que Jesus é o mesmo e o que Jesus fala, o que está na palavra não muda, né? Mas nós temos as nossas divergências e eu quero pedir para que você não se irrite. Eu sei que muita gente já ficou até irritada com tudo que ouviu aqui, mas não se irrita, fica comigo aqui até o final para você entender melhor, tá? Nós vamos ouvir a pastora Renata Vieira, ela vai mostrar um vídeo que ela assistiu também, e que é um vídeo assim bem chocante, tá bom? Bem que vai chocar você, mas eu vou te mostrar um que vai te chocar mais ainda. Um não, dois bem curtinhos, vamos assistir. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, essa daqui é a Júlia e nós somos um casal. Hoje eu tô aqui na Lugar Seguro, que é uma igreja que nos acolheu. E a minha busca começou porque eu queria um Jesus do amor, eu queria um Jesus que nos acolhesse e que direcionasse a palavra pra gente. Então eu dei um clique lá no TikTok, que foi onde eu encontrei esse lugar sensacional, e eu conheci a Lugar Seguro, que é uma igreja que acolhe todos os tipos de pessoas, e nós, LGBTs, que queremos esse Jesus, o Jesus do amor e o Jesus que nos ama. Assim como nós, venha conhecer o Lugar Seguro. Bom, esse vídeo aqui eu achei no TikTok, viralizou no TikTok, e tudo que viraliza chega para todo mundo, não sei se chegou até você. E chegou, e tem um outro vídeo também desse canal aí do TikTok, que eu quero mostrar para vocês também, tá bom? Aí depois eu vou comentar sobre isso. LGBT, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Raquel, hoje eu faço parte da igreja Lugar Seguro e foi o lugar que eu mais me encontrei na vida. E eu sou hétero. Deixa eu parar aqui. Você viu, né? Vamos assistir o outro aqui e depois eu comento. Lugar Seguro é um lugar para você e para toda a sua família. O que mais me chamou a atenção aqui foi o que está escrito. Vocês leram o que está escrito? LGBT, a igreja Lugar Seguro é um lugar para você e para toda a sua família. Você sabia que Jesus nunca disse que mulher casar com mulher não é pecado? Chocante, né? É chocante. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ouvir a pastora Renata Vieira e logo depois eu dou a minha opinião, tá bom? A gente fala, tá bom, sobre isso. Vamos assistir a pastora Renata Vieira. Olá, queridos do meu canal. Olha, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de uma geração que Deus tem levantado. Eu acredito que Deus tem levantado uma geração de pessoas que aos olhos do mundo é louca,
mas é uma geração poderosa nas mãos de Deus. Sabe, irmãos, eu recebi um vídeo e eu queria que vocês assistissem comigo de um rapaz que tem os olhos de quem é louco, que tem as palavras exageradas como um louco, que até o tom da voz dele lembra um louco gritando pelas ruas. Na verdade, me lembra João Batista, que por toda aquela geração era tida como louco, um homem louco. Mas, na verdade, ele foi nascido de mulher, um dos maiores homens, e a Bíblia diz que ele foi o maior nascido de mulher que já houve. Porque nós temos falado a uma igreja que por muitas vezes está amortecida, adormecida, talvez anestesiada, mas ainda há muitas pessoas a serem ganhas para Jesus. Eu acabei de voltar do Brasil e eu fiquei observando que loucura nossa geração está. E que loucura ainda maior está a geração de hoje. E eu creio num Deus que não vai usar os antigos de 50 anos de ministério, de geração, para falar a esses jovens. Mas ele tem levantado uma geração tida como louca para falar a essas pessoas que talvez um pastor com 50 anos de ministério não vai conseguir falar. Assiste comigo esse vídeo. Você acredita que um homem ficou 3 dias dentro de um peixe? O peixe cuspiu ele se tornou missionário. Você acredita que um homem bateu o cajado e o mar se abriu? Você acredita que milhões de pessoas caminharam no deserto? E as roupas dessas pessoas cresciam conforme elas cresciam. As sandálias cresciam conforme elas cresciam. O maná caía do céu. Você acredita em tudo isso? Se você acredita, bem-vindo ao mundo da loucura da pregação do Evangelho. É loucura pro mundo, mas para nós é o poder de Deus. Ei, o culto é racional, mas a fé é sobrenatural. E você precisa ser muito doido e viver uma vida sem juízo para viver o sobrenatural. A fé é doida, mas é inteligente. Uma geração louca para todo mundo, mas poderosa nas mãos de Deus. Deus está levantando uma geração que aos olhos do mundo, e até mesmo aos olhos da igreja tradicional, pode parecer desrespeito. Como eu amo quando o Senhor confunde os santos. Como eu amo quando Ele confunde os religiosos. A verdade é que eu sempre estive fora do padrão. Meio que tipo esse rapaz aí. E pode parecer algo fora do padrão, algo louco, algo sem reverência, algo irreverente e até radical demais. Mas é justamente essa geração que o Senhor tem chamado, separado como uma arma poderosa para alcançar aqueles que estão fora do alcance da religião tradicional. Jovens com aparência diferente, linguagem diferente, estilo de vida diferente. Aqui nos Estados Unidos nós temos visto coisas que talvez aos seus olhos é uma loucura. Mas esse estilo de vida diferente desses jovens que falam uma linguagem diferente, que tem uma aparência diferente, que por muitas vezes foi experimentado no mundão como eu, mas resolveram seguir ao Senhor porque viu do amor dele, porque conheceu o nome dele, mergulhou nele, foi chamado por ele, foi alistado por ele, corações incendiados pelo Espírito Santo. A Bíblia é muito clara. Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele vê o coração. Então, aquilo que é loucura para os homens, Deus escolheu para envergonhar os sábios segundo as letras, os sábios segundo a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela é maligna, diabólica, é isso que a Bíblia diz. Mas a sabedoria do alto, ela discerne todas as coisas e de ninguém ela é discernida. Essa é a essência do reino. Deus usa o improvável, irmãos, para confundir o normal. 1 Coríntios 1, 27 e 28, a Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo
para confundir as sábias. Mas, irmãos, aonde a igreja tradicional não chega, os loucos de Jesus estão chegando. Se fazer de louco para alcançar os loucos já é uma estratégia antiga. O apóstolo Paulo entendeu isso claramente. E ele foi um dos maiores exemplos de adaptação para a evangelização. Ele não perdeu a identidade dele em Cristo, jamais. Senão ele não teria sido tão efetivo na construção do Novo Testamento. Foi o maior dos escritores do Novo Testamento. Mas ele estava disposto a falar uma linguagem que o outro entende. Será que nós estamos sendo efetivos na nossa linguagem para poder alcançar vidas? Ah, fulano é um filho das trevas. Não, talvez é você que não está usando a linguagem correta para que o outro entenda o evangelho. 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz assim: fiz-me de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Participante do evangelho não é aquele que sai falando tudo o que quer, como quer, e enfia a goela abaixo das pessoas aquilo que pensa, seus usos, seus costumes e suas ideias erradas. Muitas vezes. Participantes do evangelho, missionários em Deus, verdadeiros homens e mulheres instrumentos de Deus, pastores, líderes que Deus realmente usa, são os loucos. Por que isso? Ah, mas fulano é tradicional e é homem de Deus. Espera aí. Mas se ele não for louco, com palavras que vão se adaptar, não mudando a essência de Deus, mas se adaptar na sua maneira de emitir para chegar até o coração daquele que precisa de salvação, não vai ser efetivo, irmão. Cresçamos e entendamos. 2 Coríntios 5, a Bíblia diz assim, lá no versículo 13, se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é por amor a vós. Paulo se fazia de louco, se preciso fosse, para alcançar o que o mundo chamava de perdidos, marginais, irrecuperáveis. E essa geração atual está fazendo o mesmo. Muitos de forma não convencional, muitos não estão usando paletó, muitos não estão no púlpito, mas eles estão cheios de poder pelas ruas, com autoridade, com uma vida de santidade. Por isso eles estão ganhando almas. É uma geração sem máscaras. O Senhor está tão cansado de máscaras, irmãos. Nós precisamos ser cheios do fogo de Deus. Não se engane. O que o mundo chama de rebeldia, Deus chama de ousadia. O que o mundo chama de desordem, Deus chama de estratégia do reino. Deus está levantando pregadores em tatuadores, influencers, ex-traficantes, músicos, empreendedores, até coaches, que estão trazendo para a igreja pessoas que jamais dariam ouvidos a um pastor, bleia, de 50 anos de ministério. Eles não ouviriam essas pessoas, mas eles ouvem os coaches. De um jeito ou de outro, o evangelho está pregado. Skatistas, youtubers. Eu estou aqui, não estou? Gente que vive no campo, onde os normais, os tradicionais não entram. Essa geração não se corrompe com o sistema. É uma geração de loucos por Jesus, Jesus freak, que o religioso não tolera e que vive dizendo que isso é falta de reverência. Que vontade de vomitar, como diz em Apocalipse 3,14, a carta da Laodiceia, aquele que é morno. Ele não entendeu ainda que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Essa geração explode o sistema com a verdade de Jesus. O cristianismo não é uma religião, ele é um estilo de vida. Mais importante do que você saber o que está escrito na Bíblia, saber o que é certo, o que é errado, mais importante do que você viver focado no teu pecado, nos teus erros e principalmente no pecado dos outros. Mais importante que tudo isso é desenvolver um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Jesus é a peça principal, ele é a pessoa principal do cristianismo. E Jesus Cristo não é uma religião. Então, antes de eu dar a minha opinião a respeito desse assunto, eu quero te contar a minha experiência com Jesus, com a pessoa de Jesus, porque
antes de ter uma experiência com a pessoa de Jesus, eu vivia com a vida focada no que eu podia e no que eu não podia fazer. E sabe o que era interessante? Que eu sempre caía no pecado. Eu sempre vivia cometendo os mesmos erros, mesmo totalmente focado em pecado. Eu não sei se você é uma pessoa que está antenada com as notícias, mas os pastores, os líderes que mais pesam a mão no erro dos outros, no pecado dos outros, os que mais enfatizam, são os que mais vivem em escândalos. Os pastores mais agressivos na internet são os pastores que mais causam escândalos. Porque não adianta você ser apenas um ouvinte da palavra. Você precisa ser um praticante da palavra. Não adianta você conhecer a Bíblia e não praticar a Bíblia. Mas ninguém consegue praticar a palavra de Deus. Ninguém consegue ser cristão sem desenvolver um relacionamento com o líder do cristianismo. Jesus Cristo, ele não veio estabelecer na terra um conjunto de regras. Quando Jesus chegou aqui na terra, já haviam regras. Existe um livro chamado Levíticos, que é um livro repleto de leis, do que você pode, do que você não pode fazer. Um livro que foi dado ao povo judeu, onde você não pode trabalhar no sábado, onde você não pode comer carne de porco, onde você não pode ter relações com a mulher se ela estiver naqueles dias, onde você não pode tocar numa pessoa que já morreu. Tá tudo isso lá no livro de Levíticos. Não pode, não pode, não pode, e nada disso funcionou. Nenhuma dessas regras funcionaram, por isso Jesus veio. Por que Jesus veio? Para mostrar que tudo começa com um relacionamento com Deus. Quando eu não tinha essa ciência, além de eu viver praticando aquilo que eu dizia que era errado fazer, sabe como era a minha vida? Uma vida de tristeza, uma vida de infelicidades. Eu não vivia a vida abundante que Jesus Cristo conquistou na cruz para mim. Você sabe que você não está agradando a Deus quando a sua vida está descendo de ladeira abaixo. Tem muita gente que não entende que o fato de sua vida estar de mal a pior significa que você está distante de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. E quando ele disse tenham um bom ânimo, ele disse porque ele é aquele que nos ajuda a passar pelas nossas aflições, e elas são passageiras, e ele disse: eu venci o mundo. Então a gente precisa vencer. E tem gente que nunca vence. Tem gente que está sempre vivendo a mesma vida. Por quê? O foco dela é sempre ficar na internet criticando os outros, julgando os outros, condenando os outros. Então o foco desse vídeo aqui não é condenar a ninguém. Eu quero trazer uma mensagem para essas pessoas, todas essas pessoas que falaram nesse vídeo. Eu quero trazer uma mensagem para essas igrejas, para essas pessoas que agora dizem que são cristãos, que decidiram seguir a Cristo. Você quer realmente ser um cristão verdadeiro? Então ouça o que eu vou te falar agora. Você que é da igreja Lugar Seguro, né, que é a igreja que nós mostramos agora há pouco, que é uma igreja completamente diferente do tradicional. Você que é um cristão, como a pastora Renata falou. Você que é uma pessoa que segue o Silas Malafaia. Você que é alguém que não vive essa vida abundante, mas quer viver. Você que realmente quer agradar a Deus. Ouça o que eu tenho para te dizer. Eu um dia estava infeliz, triste, confuso, totalmente perturbado, com muita confusão na minha cabeça. E eu fui procurar um psicólogo. Aquele psicólogo não resolveu meu problema. Eu fui procurar outro psicólogo. E o psicólogo não resolveu a confusão da minha mente. Eu sentei na cama e eu orei. E eu disse: Jesus, o Senhor é o meu psicólogo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, o Senhor é o meu psicólogo. Fala para mim o que eu tenho que fazer para essa confusão sair da minha cabeça. Aí o Espírito Santo me lembrou de um livro que eu havia lido a respeito de relacionamento. Eu vou até te falar o nome do livro, As 5 Linguagens do Amor.
E aí o Espírito Santo falou assim, sabe o que você aprendeu nesse livro a respeito de relacionamento? É para você fazer isso para Jesus. É para você demonstrar essas atitudes para Deus. Quando você começar a fazer essas 5 linguagens do amor para Deus, todos os dias, para você mesmo e para o próximo, você vai ter a tua vida transformada. E aí o Espírito Santo me trouxe a essência do cristianismo, que eu sempre ouvia, que eu sempre lia, mas nunca conseguia praticar na íntegra. Até aquele momento eu entendia que carregar a cruz, tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, era unicamente resistir os meus desejos carnais. Que era unicamente dizer não. E quando eu falo de desejos carnais, eu falo de coisas que são mais divulgadas. O pecadão, né? Que para algumas pessoas existem coisas que são mais e menos errado de se fazer. E a gente sabe que para Deus não é assim. E eu fui entender, Jesus me explicou que o negar a mim mesmo é quando eu não quero fazer o que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer com atitudes? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração em primeiro lugar. Ame a Deus em primeiro lugar, ele tem que ser o primeiro na sua vida e o próximo como a você mesmo. Por isso que o Espírito Santo falou, você vai fazer para Deus, para você e para o outro. Queridos, na primeira semana, toda a confusão mental saiu da minha vida. Isso já fazem muitos anos. E eu carreguei isso para minha vida, eu carrego isso para minha vida sempre. Eu quero te ensinar a fazer exatamente isso. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia falaram para mim, por que você não cria um conteúdo, um curso na internet e você vende essa sua experiência, você vende esse seu ensinamento? E eu sempre falava, é verdade, eu tenho que gravar esse curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho vídeos que viralizam na internet, eu poderia realmente me manter, né, financeiramente, manter meu ministério financeiramente fazendo isso, e nunca eu sentia vontade de fazer. Quando Deus, ele tocou em mim para fazer esse vídeo, agora eles dizem que são cristãos, eu pensei, mas o que eu posso falar a respeito disso? Porque todo mundo já fala a mesma coisa. Porque você já está cansado de saber. Eu acho que eu nem preciso falar nada aqui. Você, nos comentários aí, você vê todo mundo falando o que todo mundo fala. Aí o Espírito Santo falou, dá de graça aquilo que você recebeu de graça. E eu vou te dar agora um tesouro para você praticar. Esse tesouro vai te fazer se livrar de uma vida de pecado, de uma vida de erro. Esse tesouro que eu vou te dar agora é a chave da sua libertação, da sua transformação. É a chave para você viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Eu poderia vender, mas eu vou te entregar agora. Então, fica comigo até o final. E eu vou te contar detalhadamente o que você tem que fazer para se livrar do pecado e da depressão, da angústia, da ansiedade, das tuas crises de ansiedade, para resolver os teus problemas espirituais, emocionais e nos teus relacionamentos. Quando o Espírito Santo falou aquilo para mim, ele disse, anota no papel. E eu anotei as 5 linguagens do amor. E eu quero te ensinar como você vai praticar isso. Escreve aqui abaixo para mim, para eu saber se você chegou até aqui. Escreve, pastor, eu conheço as 5 linguagens do amor, eu já ouvi falar. E se você não ouviu falar, você pode falar assim, não, pastor, eu nunca ouvi falar das 5 linguagens do amor. Se você já ouviu falar, você vai ouvir agora de uma maneira diferente. Porque cristianismo é isso, é amor. Jesus falou, e os meus discípulos vocês conhecerão pelo amor. Ele não disse outra coisa, ele disse isso. Nós seremos conhecidos pelo amor. Se nós amarmos a Deus, se nós nos amarmos e amarmos ao outro. Então, qual é? Não tem uma sequência, eu vou falar, tá? Das linguagens do amor, mas não é essa sequência. Você pode falar, seguir a ordem que você quiser. Mas o que é amor? Amor é atitude, correto? Palavras não é uma atitude de amor?
Como que você se sente amado? Através de palavras? Tempo de qualidade não é uma atitude de amor? Presente, quando você ganha um presente, você se sente amado? Ou então, não tem muita gente que se sente amado assim? Cada pessoa se sente amada de uma forma. O toque, o abraço, não é uma demonstração de amor, uma massagem, um carinho, não é uma atitude de amor? Qual uma outra atitude de amor? O serviço. Servir alguém é uma atitude de amor. E tudo isso é o que a gente que é cristão costuma fazer para Deus. Eu acredito que um cristão fiel faz tudo isso para Deus. Mas e para si mesmo? Jesus falou para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. O problema que eu estava vivendo naquele dia não era exatamente um problema espiritual, porque eu estava orando sempre. E sabe o que é incrível? O inimigo ele é tão astuto que o Espírito Santo me deu há muitos anos atrás, mas ao longo dos anos, em alguns momentos, algumas fases da minha vida, eu esqueci. Eu não esqueci de fazer essas coisas para Deus. Porque tempo de qualidade eu sempre estive na igreja. Tempo de qualidade eu sempre fiz meu devocional. Presente eu sempre ofertei a Deus, eu sempre ganhei vidas para Jesus, que é presente. Servir a Deus, eu sempre servi a Deus. Eu estou aqui servindo a Deus, eu faço isso há anos sendo pastor. Palavras. Sempre adorei a Deus com palavras dizendo que Ele é lindo, maravilhoso. E talvez você seja alguém que faça isso e você não entende porque tua vida não muda. Porque você continua sempre escravo do pecado. Porque você continua sempre triste, infeliz, as coisas não vão para frente, você não prospera, nada dá certo. Porque você é uma pessoa. Você é, assim como Jesus é uma pessoa, você também é uma pessoa. Qual foi a última vez que você falou uma palavra boa para você? Qual foi a última vez que você parou para descansar ou para fazer alguma coisa que você gosta? Você tem um hobby, algo que você gosta muito de fazer? Qual foi a última vez que você se serviu, que você se presenteou? Qual foi a última vez que você se deu um abraço? Ou que você fez um carinho em você? Ou fez uma massagem? É muito estranho, né? Você pode falar, é muito estranho isso. Ah, não sai daí não. Você é uma pessoa. Às vezes você quer tanto carinho de alguém, o amor de alguém, mas você está fazendo isso por você? E quando a gente ouve sobre amar o próximo e a gente tem uma dificuldade muito grande em amar pessoas e os nossos relacionamentos não estão bem, e eu fui uma pessoa que eu tive muito problema com relacionamento em todos os sentidos, com meus pais, na minha adolescência, na minha infância, com amigos, com a igreja, comigo mesmo. Eu nunca tive problema com Deus. Sempre me relacionei muito bem com Deus. Todo o meu foco era em não pecar, em não errar, em não magoar a Deus. Eu sempre fazia. Por quê? Porque eu não me amava. Por que alguém vive no pecado? Por que alguém vive no erro? Porque ela não se ama. Não tem valor. Tem gente que não se dá valor. Se entrega para qualquer um, fica com qualquer um. Faz mal para si mesmo. Se entrega aos vícios. E essa falta de amor é porque a pessoa não se dá com atitudes. Imagina você se relacionando com alguém que não tem atitudes de amor para você. Como você ficaria com essa pessoa? Péssima. Você estaria próximo a essa pessoa? Teria intimidade com essa pessoa? Pois é. Assim é você com você mesmo. Quando você não se dá amor. Você não tem intimidade com você. Você precisa desenvolver um relacionamento com você mesmo para você resistir ao pecado. Porque quando você começar a se dar carinho, quando você começar a se valorizar, quando você começar a tirar um tempo para você mesmo, porque eu acredito que se você está aqui, se você chegou até aqui, é porque você já tem um relacionamento com Deus bem definido. Você já faz o seu devocional, já ora. Inclusive aqui no canal a gente faz oração e você pode fazer o seu momento com Deus aqui, tá bom? Você é um cristão de verdade. E se você não é, você pode agora entregar a tua vida para Jesus. Eu não estou falando aqui de religião.
Eu não estou falando aqui de você viver uma vida de máscaras, como a pastora Renata falou. Eu estou falando aqui de você desenvolver um relacionamento com Deus. O que eu estou aqui pregando para você não é o que todo mundo prega por aí. Eu estou pregando o que Jesus prega. Então entrega a tua vida para Jesus. Se você aceita Jesus na sua vida, fala agora aí nos comentários. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E se você está voltando para Jesus, escreve aí nos comentários. Eu estou voltando para Jesus agora. E essa volta com Jesus agora ela vai ser diferenciada. Porque você não vai ter só um relacionamento com Deus. Você vai ter um relacionamento com você mesmo. E a partir de um relacionamento restaurado com Deus, com você mesmo, você vai restaurar os teus relacionamentos. Se você é solteiro, solteira, se você é casada ou é casado, não importa, fica aqui comigo porque a gente vai falar agora sobre esse amar ao próximo. Você sabia que o próximo não é qualquer pessoa? Uma certa vez, Jesus estava falando sobre uma parábola. Eu vou falar de uma maneira bem simples, como se você estivesse aqui na minha frente, a gente estivesse conversando para você entender bem. Jesus estava contando uma história, uma parábola para os seus discípulos. Havia um homem que ele estava passando numa estrada e aí vieram os assaltantes, levaram tudo que ele tinha, maltrataram ele ficou ferido, ficou doente. Aí veio um homem que era fariseu, que era religioso, passou por ele, não fez absolutamente nada por ele. Passa um outro homem e cura as feridas dele, ajuda ele, leva ele para casa. Aí Jesus pergunta: quem é desses dois o próximo daquele homem que foi ferido? O que passou, o religioso que passou ali e não fez nada? Ou aquele que o ajudou? E aí a pessoa que estava ouvindo a história falou: o que ajudou. Então Jesus disse: esse é o teu próximo. Então o nosso próximo são as pessoas que nos ajudaram. São as pessoas que nos ajudam. Esses são os nossos próximos. Jesus fala do amor ao inimigo, mas tem gente que acha tão difícil amar o inimigo e tá tão preocupado com isso que esquece de primeiro amar os amigos, de amar os seus familiares, de amar o seu cônjuge, de amar gente que está ali perto. É aquilo que eu falei. As pessoas se preocupam com as coisas mais difíceis de se resolver primeiro, que é o pecado, que é amar o inimigo, e se esquece de fazer os que são mais fáceis. E quando eu digo mais fáceis, não é porque é fácil. Porque você sabe que se fosse fácil, você estava aí amando a Deus todos os dias, com todas as linguagens do amor, se amando, falando palavras de afirmação para você, se dando valor. E você sabe que não é assim. E talvez você vive focado só em buscar o amor dos outros. Mas o Espírito Santo, naquele dia e sempre ele me fala que eu posso buscar o amor em Deus e em mim. Em primeiro lugar, em Deus e em mim. O outro tem que ser o terceiro. É uma ordem. Primeiro Deus, segundo você, em terceiro lugar, o outro. Quando você quebra essa ordem, você tem problemas. Por isso que muita gente não é feliz no casamento, por isso que muita gente não para com ninguém, por isso que muita gente vive solteiro, porque não aprende essa ordem, não pratica essa ordem. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho de boa notícia. O amor de Deus, né, nesse dia que você está me ouvindo, ele está te curando dessas confusões. E você vai alinhar a sua vida. Você vai colocar Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e depois vem o outro. Como que eu amo o outro? Sabe, eu tenho que amar o outro de acordo com aquilo que o outro se sente amado. Eu não vou viver todos os dias mandando mensagem para alguém que não gosta de mensagem. Eu não vou dar presente para alguém que não gosta de receber presente o tempo todo. Eu não vou servir o tempo todo alguém que não gosta. Eu não vou abraçar, viver grudado, né? Abraçado, grudado com alguém que não gosta disso. Eu não vou ficar
dando atenção ali, parado o tempo todo com alguém que não quer isso. Entenda, cada ser humano é de um jeito. Talvez os teus relacionamentos no passado não deram certo, porque você vivia dando para o outro aquilo que o outro não queria. Então, amar o próximo tem a ver com você honrá-lo, com você dar para ele aquilo que ele quer. Quando Jesus fala assim, amar como a ti mesmo, ele está dizendo no sentido de você, por exemplo, como é que você gosta de ser amado? Você gosta de receber aquilo que você valoriza. Entende? Aquilo que você valoriza. Então, o que você valoriza nem sempre é o que eu valorizo. Nem sempre é o que eu valorizo. Das linguagens do amor, que são 5 palavras de afirmação, presente, toque físico, serviço e tempo de qualidade, a minha principal é palavras. Então, se alguém quer me agradar, ele vai me agradar com outras coisas, mas ele vai me agradar muito mais se ele me der uma boa palavra. Então, se você chegou até aqui, já dá uma boa palavra aí, fala que você... Me dá os parabéns pela placa de 100 mil inscritos. Eu vou amar receber os parabéns. Então, talvez os teus relacionamentos não tenham dado certo porque você não está entregando da maneira correta o amor. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para te mostrar o que é ser cristão. Ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Ser cristão é renunciar àquele desejo que você tem de retribuir o mal com o mal. Quando a pessoa, ela te feriu, até mesmo seu cônjuge, né, aos seus pais, te feriu e você quer retribuir, não, você vai lá e vai entregar amor, porque você vai quebrantar o coração daquela pessoa. Imagina aí, se eu tiver brigado com alguém e a pessoa vier e ela me trouxer uma palavra, um pedido de desculpa, ou falar, olha, eu não queria ter feito isso com você, quebrou. Entendeu? A pessoa já me ganhou. Agora, se ela vier me servindo, me trazendo, só se ela me trouxer comida. Se ela me trouxer comida, aí resolve. Mas, pô, arrumar uma casa, lavar uma louça, entendeu? E já tem pessoas que você vai conquistar dessa maneira. Então, cristianismo, para a gente encerrar, não tem a ver com pode, não pode. Tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E quando você pratica isso, você se livra, porque o ser humano, ele tem 3 vazios. Então, quando você pratica isso, você se livra de preencher os seus vazios com as coisas dessa vida. O ser humano tem o vazio de Deus, o vazio de si mesmo e o vazio do outro. Você precisa preencher esses 3 vazios. O vazio de Deus, você só preenche com Deus. Quando você vai para a igreja, quando alguém fala de ir para a igreja e essa pessoa fala de uma maneira religiosa, não adianta nada. Eu vou para a igreja para preencher o meu vazio de Deus, porque eu gosto de louvor, porque eu gosto de adoração. O devocional é para preencher o meu vazio de Deus. O que é devocional? É parar um momento ali só eu e Deus, para investir um tempo de qualidade com Ele. Quando eu entrego a minha oferta, o que eu estou fazendo? Eu estou amando a Deus, eu estou preenchendo o meu vazio de Deus. Quando eu quero tocar a Deus, eu vou tocar a Deus com a minha fé. A fé é todas as formas de fé, atitudes de fé, o sacrifício. Quando você não está com vontade de ler a Bíblia, mas você vai ler, você não está com vontade de orar, mas você vai orar. Você está com vontade de desistir, de desanimar, mas você abre a boca assim e fala, não, eu não vou desistir. Deus vai me dar vitória. Deus vai me ajudar. Isso é uma atitude de fé. E Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é ser manso e humilde? Buscar amor. Toda vez que você não estiver bem, seja por causa de uma tentação, seja por causa de uma tristeza, de uma angústia, de uma ansiedade, vá buscar amor em Deus. Aí você pode achar um absurdo, um escândalo, porque um religioso, uma pessoa que não conhece Jesus, ele acha um escândalo, porque ele não entende que ele precisa dele, do outro. Você vai orar, você vai ler a Bíblia. Quantas pessoas que oram, que leem a Bíblia, fazem tudo isso que a igreja ensina, que a gente aprende
até na Bíblia, com Deus, e não muda. Continua triste. Quantas vezes eu me lembro que eu saía da igreja depois de uma unção poderosa, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, né? Mas eu era mais jovem, uns 20 anos atrás, e eu caía no pecado. Depois de um culto abençoado. Quantos pastores vivem no altar pregando, quando a gente não sai da igreja e cai no pecado? Por causa do vazio. Você precisa de Deus, mas você também precisa de você mesmo. Você precisa do outro, precisa pedir ajuda, precisa de amigos, precisa de uma rede de apoio. Amém? Eu sei que você é evangélico. Não são os evangélicos que mais pegam no teu pé, não? Problema deles. E como é que tu se sente, assim, sendo um evangélico? Jesus lá tem alguma coisa a ver com isso? Não tem, Jesus não tem nada a ver. Então, Mas- meu negócio é com Jesus, não é com o homem. Pouco me importa o que os evangélicos acham ou pensam. O que me importa é o que Jesus vai pensar de mim, Deus vai pensar de mim, a minha conexão com Deus, a minha conexão com a minha família e Deus. É isso que pra mim importa. Jesus não tem nada a ver com o que esse povo evangélico faz. Agora ele vai responder pra cada cagada que eu fizesse, se Jesus tivesse que responder. Não tem como, cara. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Imagina. Tu virou Tudo que eu evangélico tenho quando? na minha vida, tudo, o ar que eu respiro, é porque Deus permite. Eu sou grato a Deus por tudo. Tu é evangélico há quanto tempo? Tu sabe que eu não sei? É mesmo? É. Quanto? 4 anos só? Só isso. E Mas já a tá minha- assim? Não, mas a minha... Ainda tá assim, porque Mas na a verdade minha- os primeiros anos são o da paixão, né? Mas você sabe que, assim, eu nunca tive uma religião mesmo, assim, né? Que eu segui. Eu dava umas transitadas, joga um tarô, vê aí. Mas já era você acha? espiritualizado. Não, eu sempre tive conexão com Deus. Tá. Você acredita? Mas o que isso quer dizer? Vou te dar o exemplo agora. Ah. Eu uma vez fui num centro de macumba, aí, Aham, que aham. me levaram. E aí, você tem que fazer um trabalho assim, um trabalho com, sei lá, e passa os negócios, passa umas plantas, passa não sei o quê. Juro por Deus, não preciso mentir, porque Deus sabe o que eu penso e do meu coração. Todos os momentos que eu tava em qualquer outra coisa, qualquer outra religião, até nesse momento, eu tava lá falando, meu Deus, que você só permita que aconteça qualquer coisa se for da sua vontade. Que se tiver espírito ruim aqui, afasta de mim. Se isso que eu tô fazendo for errado, me tira daqui de alguma forma. Eu só quero fazer qualquer coisa em qualquer religião, se for da sua vontade. Se você estiver presente. Todos os momentos na minha cabeça era sempre focado e pensando em Deus. Então, sei lá, isso é ser evangélico? Então acho que eu já era evangélico. Não, eu acho que isso é ser conectado com... Conectado com Deus. Deus, de Eu alguma sempre fui, sempre. Sempre fui. E aí, o que me conectou com o evangélico? Porque não tem nada a não ser Deus. Não tem São José, São Bento, São isso, São aquilo. Não tem... eu não falo com ninguém. Mas tu sente Eu necessidade falo de, direto com Deus. tipo, ter uma religião pra isso? Pra Não. congregar pra isso, por Não. exemplo? Não. Eu não. Mas é um lugar que eu me sinto bem. É um lugar que eu me sinto bem. Por exemplo, você tá cansado pra caramba da semana, muita coisa na cabeça. Às vezes você não tá tão conectado assim com Deus, e aí você chega num domingo. Eu gosto do domingo de manhã. Pra mim, eu prefiro de manhã. Então você chega lá, a conexão que você tem de alívio, de se sentir abraçado mesmo. Dependendo da sua conexão, é isso que você... Eu me sinto assim, abraçado mesmo, sabe? De você chorar e dar aquele alívio, quando você chora e dá aquele alívio no coração, de falar, putz, tem alguém maior que eu que me acolhe. Porque na minha casa sou eu acolho minha esposa, eu acolho meu filho, você tem que pagar a conta, você tem que ir, o cano furou, você resolve, a privada entupiu, você resolve, o cano do vizinho, coisa você tem que resolver também, porque você é vereador, o buraco, a pavimentação, não sei o que lá, e é você resolvendo coisa de todo mundo, e quem que resolve o seu? Que hora você para pra se resolver? É esse momento que eu me sinto acolhido. É nesse momento que eu falo, meu Deus, tem alguém maior que eu que me coloca no colo, sabe? Que me abraça, que me traz conforto. É assim que eu me sinto. Então, por isso, eu preciso ir nesse lugar pra me alimentar mesmo. Tu vai alimentar sozinho minha ou alma. tu leva a família? Não, vai eu, Andressa e o Bento. É? A Andressa curte também? Sim, ela foi... A Andressa, acho que já é mais fácil, porque ela foi criada numa família de evangélicos. O pai dela é evangélico, a mãe dela é evangélica. Então, pra ela sempre foi muito mais o cotidiano mesmo de estar ali com a família evangélica. Eu não, minha mãe já foi de várias religiões, já me levou na macumba, já isso. Meu pai é espírita, então eu meio que transitei por todos os lugares. Mas nesse lugar foi o que eu me senti melhor.
mais perto e mais conectado ainda com Deus do que eu já era. Entendi. Pô, cara, tu falou uma parada que a Andressa vinha de uma família evangélica já, né? Como é que foi esse início de relação de vocês, então? Porque eu tendo a pensar que pode ter tido algum preconceito da família, por exemplo. Não teve. De ninguém da família dela. A gente nunca teve esse papo. Caralho. Nunca ninguém conversou comigo do tipo assim, como foi sua vida antes? Sei lá, ou por que você é assim? Nada. A gente nunca falou sobre esse assunto. Caramba, nem com a mãe dela, nem com o pai dela e nem com nenhuma das irmãs e o irmão dela. Nunca tivemos essa conversa. É um cara que ela namorou, que ela noivou, que ela casou, que ela teve um filho e que a gente tá 10 anos junto. Simples assim. Foda demais. Bom, é porque eu esperava algo diferente. Parece uma porra. Eu não sei se eu chamo de sorte, tá ligado? Porque é meio bad trip chamar de sorte. Porque o que acontece? Idealmente, isso seria normal, cara. Assim, as pessoas tratariam as pessoas como pessoas, né? Mas é pra isso que eu milito. É que as pessoas às vezes esperam de mim uma militância do os peitos de fora, gritar e tal. Isso pra mim é barulho. É legal? Chama atenção? Deve ter sua eficácia. Esse barulho todo pra chamar atenção. Porque às vezes você tem que fazer umas coisas absurdas mesmo pras pessoas verem que você existe, que você tá lá. Eu entendo. Mas não é a minha forma, seria falso. Se você me vê muito bravão, fazer muita... Não sou eu. Eu sou mais calmo, eu sou de conversar. Você ainda me perguntou, mas você consegue trabalhar, né, na Câmara, aprovar suas coisas e tal? Eu falei pra você, meu diálogo é com todos. É com a bancada evangélica, é com a bancada da diversidade, é com o pessoal da bala, é com quem quer que seja. Porque eu não imponho nada, eu tô sempre respeitando o outro pra que o outro me respeite. Eu não quero que você me engula, goela abaixo. Eu sou assim, você tem que me engolir mesmo. Igão, se você não concorda... A minha tia Sula, ela é extremamente evangélica há muitos mais anos do que ali a nós, da minha família. E ela sempre falou pra mim, eu te amo, eu te respeito... Eu sempre vou te acolher, mas perante a Bíblia é errado. E tá tudo bem. Eu não me sinto errado. Eu não acho que é errado. Eu não acredito que Deus faça distinção das pessoas. Eu não acredito que Deus erre. Deus me fez assim. Talvez tenha um propósito eu ser assim. Eu ter essa voz. Né? Agora, eu sou muito ruim com esse negócio de Bíblia. Eu tinha que ser melhor nisso. Mas é sério. É que eu tava lendo um negócio com a Andressa, é o rei Davi, que ele falou que estava proibido entrar no reino dele. Vê aí se alguém é de Bíblia é melhor que eu. Que estava proibido de entrar no reino dele pessoas coxo, que tinha deficiência, e não sei o que lá. E aí Deus tinha falado que era para ele acolher as pessoas da família de um certo profeta lá. Ele, como rei, ele voltou atrás e acolheu. Ele, como rei, ele tinha dado uma ordem que ele não voltaria atrás. E ele voltou atrás para acolher uma dessas pessoas que tinha deficiência. Quem é evangélico aí deve estar querendo me matar, que eu tô explicando tudo errado. O importante é a mensagem. Isso. Então, assim, eu não acredito que Deus fez errado. Talvez ele me fez assim, porque hoje eu tô aqui num podcast da dimensão que é o seu e nós estamos falando sobre isso. Quantas pessoas nós estamos atingindo? Quantas pessoas hoje, talvez, tenham raiva de Deus, tenham raiva de Jesus, porque é o que você falou. Os evangélicos não tratam mal, os evangélicos não te botam pra fora, os evangélicos não isso. Mas são os evangélicos, o que Jesus tem a ver com isso? Né? É porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha, vai na cidade de refúgio, vai te acolher pra caramba. As minhas pastoras são casadas há 20 anos. Uma das minhas pastoras, ela era de uma congregação aí que era extremamente rígida e ela tentou, ela tem até vídeos que ela fez falando que ela era ex-lésbica. E, cara, não dá. Não deu, voltou atrás e tá casada há 20 anos com a minha outra pastora e hoje acolhe muitas pessoas que precisam ser acolhidas. Então, cara, de boa. Deus é maior do que tudo, devo ter um propósito de eu ser assim do jeito que eu sou, dele ter me dado a voz que ele me deu, a dimensão na proporção que ele me deu, não é à toa. E eu não sei o que ele quer com isso, não. Eu tô indo no flow. Eu acho que, bom, existem várias discussões que são levantadas, né? Então, com certeza, o propósito ser assim é importante
pra sociedade. Qual que é a primeira tatuagem que você fez? A primeira tatuagem foi essa aqui, dos Anjos de Aço. Ela foi em 2014, quando Deus entregou o ministério. Né? Entendi. Eu senti no coração de fazer. Agora, essa aqui deu ruim? Essa aqui, ó? Não, essa aqui ela é nova. Essa então aqui tá descascando ainda. é a caveira Skull, né? Que as caveiras representam símbolo de igualdade no meio dos motociclistas, né? Não tem marrom, moreno, negro, são todos iguais perante Deus. Nós temos essa direção. E essa tatuagem aqui, ela mostra que é um tema profético para os motociclistas. Quando você tiver num momento difícil, não se esqueça. É só a primeira para baixo e o resto para cima, que é o câmbio da moto. Né? Quando estiver num momento difícil, não esqueça. É a primeira e o resto para cima. Rock, você acha que alguém já falou que não, eu vou fazer porque eu quero chamar atenção. Não, você não vai falar isso. Não vai. Não vai falar. E aí, quem é que mede isso aí? Como é que é? Eu analiso uma situação seguinte, quando a pessoa também, ela quer fazer ou não. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Então, por exemplo, se a pessoa tem dúvida em fazer a tatuagem, que ela não faça, né? E se a dúvida for maior que a paz do coração, é o que quer dizer que não faça. Agora, é igual falou, a pessoa não vai chegar e falar assim, não, eu tô fazendo, porque daí você entrar na linha da vaidade e falar, isso é vaidade. Mas também, vários pontos vai ser vaidade. Sim. A roupa que a pessoa usa. É muito louco que o versículo, né, que tá lá em Levítico, que o pessoal aponta muito, né, que fala que você não deve marcar seu corpo e tal. O 27 fala, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Sim. Então, se aqui não pode fazer tatuagem, o cara também não pode cortar o cabelo, não pode nem aparar as pontas da barba. Não pode cortar o cabelo arredondado. Então. Tem uma questão cultica ali, né? Você tem uma questão... Então, um texto fora de contexto vira pretexto, né? Eu já ouvi muito isso. E é uma questão que realmente, eu acho que o cristão, qual que é o guia do cristão? É a Bíblia, né? Tudo bem, não tem nenhum versículo, eu vou um pouco na linha do pastor agora, não tem nenhum versículo, não tem nenhuma passagem que condene. A pessoa fala, não, mas está lá em 1 Coríntios, Paulo repreende e fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas se você for olhar o contexto ali, está falando de moralidade sexual. Tá falando sobre isso. Não tá designando, só que ao mesmo tempo você tem que pensar. Aí outro dia eu vi um camarada falar assim, pastor, mas na Bíblia também não tá escrito que pode cheirar cocaína, por isso eu vou cheirar, mas se você cheirar tá em pecado. Porque a lei da terra fala que você não pode fazer, senão você vai ser preso. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei da terra. E aí? Né? Então, nós temos que analisar todos esses pontos, né? É uma questão que você tem que analisar os pontos e aí tem a direção. Agora, a direção realmente, às vezes, ela não é fácil. A pessoa ela quer fazer por desejo próprio, ela assuma, fala, não, vou fazer porque eu quero. É uma coisa que eu tinha desejo no coração e é entre ela e Deus. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, ninguém paga a sua conta de água, luz, ninguém chega junto falando que você tá precisando de alguma coisa, pra tacar pedra todo mundo tacou. Sim. Entendeu? Chegaram Jesus, falaram que ele era usado por quem? Por Beelzebub. Não, se falaram do mestre, imagina da gente. O que eu quero é fazer o seguinte, do jeito que Deus me levantou, nesse estereótipo, eu quero ganhar alma e quero fazer a obra do Senhor e fazer a diferença. Sim. Essa é a direção. Estão falando aqui do seu anel de caveira. Você tem um anel de caveira mesmo aí? Tenho vários. Hoje eu vim com esse. O que significa? A caveira é o símbolo de igualdade, né? Como eu disse já, para os motociclistas, né? Às vezes a pessoa fala que é a morte, não tem nada a ver com a morte. Quando a pessoa morre, aquela caveira não identifica mais quem ela é igual perante todos os outros. E é como eu falei, é o símbolo de igualdade mesmo, entre a humanidade. Bom,